Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, do curso Vetor e do Laboratório de Redação. Vamos falar sobre redação de Enem? Então veja, uma das perguntas que as pessoas fazem é como atender ao tema proposto na redação do Enem? Olha as dicas. Então, o que é pedido para você? O Enem propõe uma pergunta temática para ser abordada no seu texto. Segunda coisa que você vai observar, a pergunta tem que ser respondida, não deixa nada sem resposta. Outra coisa, não atender a essa pergunta pode levar o seu texto a ser tangente ou até fugir do tema proposto. E aí é o medo. Sabe o que acontece com redação que foge do tema? É zero, meu amigo. Isso você não quer. O que significa, então, fugir do tema? Fugir do tema significa deixar de atender ao menos o assunto. Então, eu tenho um assunto que é mais amplo e um tema que é mais específico. Se eu fujo do tema, se eu não trato nem do assunto, perdi a minha redação. Assim, se eu não trato o assunto e nem o tema, eu zero a minha redação. E isso não é legal. A abordagem deve ser completa, clara e explícita. Fica de olho que eu vou dar mais dica. Uma coisa que pode acontecer é a tangência ao tema. O que é a tangência? Que é diferente de fugir. Fugir é não atender nada. A tangência é uma abordagem parcial. Ou seja, eu te pergunto alguma coisa e você passa por perto do tema. E você não está nele por completo ainda. Isso é a tangência. Lembra das aulas de matemática? Quando você está tangente? É isso aí, tá? Você está perto do tema, mas está quase lá, mas não está. Isso também é ruim, tá? Sua nota vai lá embaixo. Agora, vejamos alguns exemplos de como isso acontece com a sua redação. Vou pegar exemplos dos Enems anteriores, tá? Então, em 2014 a gente teve publicidade infantil em questão no Brasil. Olha lá, publicidade infantil em questão no Brasil. Se eu falo só de publicidade ou só de publicidade infantil, eu não atendi ao tema. A minha redação fica tangente, ok? Um outro exemplo, 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha quantas partes tem o tema. Eu tenho persistência, tenho violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, repara, se eu falar apenas de persistência, se eu não tratar a ideia de persistência de violência e não tratar de sociedade brasileira, a minha redação é sobre violência contra a mulher. Perdi. A minha redação é sobre violência contra a mulher no mundo. Perdi. Então eu preciso observar o que está sendo pedido. É persistência, ou seja, a violência já existe contra a mulher na sociedade brasileira. Então percebeu as partes? Tem que tratar tudo isso. Um outro exemplo, 2016, eram os caminhos, olha a pergunta, para combater a intolerância religiosa no Brasil. Minha redação tem que perceber assim, eu tenho que trabalhar as partes que ela está pedindo. Redação sobre religião, não atende. Redação sobre intolerância, não atende. Então, observa o que está sendo solicitado para você. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha aqui, quantas partes eu tenho nessa pergunta? Eu tenho 4 partes. Então, repara, a gente vai destrinchar lá daqui a pouquinho. Eu tenho 4 partes. Não contemplar as 4 partes significa que eu não estou atendendo à proposta, ok? 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Está percebendo que tem muita parte? Divide essas partes e vai atendendo parte a parte. Então eu tenho que perceber aqui uma redação que fale apenas de comportamento, ou só de internet, ou só de controle de dados, pensa nos algoritmos das redes sociais, das fake news. Vou falar de fake news na minha redação. Tá na pergunta temática? Não tá, meu amigo. Falou de fake news como tema geral? Errou. Posso usar fake news na minha redação? Posso, mas não para atender o tema. Tudo bem? Então, olha lá. Eu tenho que perceber que se eu tratar só de um assunto desse de modo isolado, eu não consigo, com isso, garantir o atendimento ao tema proposto. Então, aqui vem a minha dica de ouro. Fatie a pergunta temática. Paulo, o que é para fazer então? Olha, é o seguinte, você vai pegar as palavras-chave, observar quais são as palavras-chave a serem atendidas. Você vai pegar a sua proposta e vai cortá-la mesmo. Então, repara, assim, tente indicar
todas as partes da pergunta temática em seu texto. Na hora de escrever o texto, você vai ter que contemplar cada um dos elementos que está proposto ali. Tudo bem? Por exemplo, em 2017, a gente tinha 4 palavras-chave na pergunta temática. Quais são os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil? Então repara, pega a sua pergunta temática, que é de fato o seu tema, e vai observando o que está sendo solicitado. Sua redação precisa contemplar todas essas partes. Tudo bem? Então é isso, agradeço, até a próxima, um abraço!